Um dia, após ter trabalhado por horas a fio a tecer uma tapeçaria, o tecelão fez um intervalo, para poder se alongar, tomar água e se alimentar. E durante esta pausa, ele se pegou a folhear seu caderno, a observar seus desenhos e pensar em tudo o que aprendera até então. Por mais que não houvesse registros escritos, seus desenhos eram textos. Cada traço, cada linha, cada mancha, cada signo presente na composição dos desenhos e até na composição de cada folha de papel fazia o tecelão se lembrar de muitos detalhes, de praticamente tudo o que lhe acontecera no dia e no momento em que fizera cada desenho, como se estivesse a ler as páginas de um diário. Em um outro momento, o professor desenhante passara por situação muito semelhante. Se pegara a folhear seus sketchbooks de maneira despretensiosa, mas que também o colocou a pensar o quanto mudara suas maneiras de desenhar, assim como ele também havia mudado. As vidas de ambos personagens estavam tramadas, justamente com os modos de como constituíram, fiaram e traçaram cada linha de cada desenho. Se lembraram que, em algum momento de suas experimentações com o desenho, viam nos começos algo de problemático, mas que com o decorrer de seus traçados zigue-zagueantes, naquele instante passavam a constatar o quanto os finais eram tão importantes quanto os começos, e que um não poderia se dar sem o outro. E no momento em que olhavam para suas produções, observaram que alguns questionamentos os colocavam a pensar sobre o como finalizar passara a ser problemático também. Como cortar as últimas linhas, os últimos traços, quando estabelecer que se trata de um fim. Clótodes para o início. Láquesis auxilia com os altos e baixos no desenvolvimento das linhas, e Atropos corta as linhas. Corte que vem a ser um novo começo, possibilidade de fazer diferente, de escapar dos modelos, de fazer uso do que se aprendeu com as experimentações anteriores, exercitando-as com o tramar de algo novo. Tramar que se dá ao assumir maneirismos, maneiras que estão presentes em todo o processo do início ao fim. Seja ao desenhar, escrever, fiar, tecer a maneira daqueles que serviram de referência, a possibilitar a insurgência de disparos e possibilidades de fazermos diferente. Se apropriando de todos os imprevistos e falhas inerentes aos procedimentos de tentar fazer algo à sua maneira, pois já é dado que não cabe a nós fazermos cópias perfeitas. Criar devém de nossa mais perfeita incapacidade de atingir a perfeição. Não se trata de fazer cópias perfeitas, nem de imitar a quem te inspira, não é disso que se trata. O maneirismo aqui tratado versa sobre como fazer composições, conclusão a qual também chegaram o tecelão e o desenhante, pois foi nos momentos em que não tinham seus mestres por perto que viram que podiam seguir aprendendo ao revisitarem as obras de seus mestres. Os planos de aula, pistas e orientações estão todas lá, presentes em suas obras. Ao chegar até o momento de findar o que foi iniciado, é possível ver tudo o que se tramou, experimentou, escreveu, atravessou, viveu. Ao olhar para trás, para os traços que fez, as linhas que percorreu, os fios que tramou, pois à frente só se tem possibilidades em devir. Muitas vezes, em muitos momentos, agimos como Penélope, que por não aceitar uma situação que se instaura, passa a desfazer e refazer muitas vezes o mesmo trabalho em seu tear. E quantas vezes as linhas em um desenho acabam por serem apagadas, retraçadas, apagadas novamente para serem traçadas a milímetros da localização anterior, assim como em um tecer, onde se trocam as cores dos fios, se refazem entrelaçamentos de pontos, se desmancha para refazer. Ou ainda, em um tecido tese, no qual trechos, páginas e até capítulos inteiros precisam ser escritos, reescritos, para então serem cortados.
E isso é parte do processo de composição. Ir e voltar para poder seguir atesta os movimentos de zigue-zague. Ao olhar para trás, ao folhear o que foi desenhado, escrito, tecido, sempre se verá possibilidades de mudança. Linhas que poderiam ser reposicionadas, vírgulas ausentes ou em lugares equivocados, notas de rodapé que simplesmente sumiram da versão final, mais cor em um determinado ponto, algum reforço na emenda de diferentes partes do tecido. Enfim, isso sempre haverá, pois quanto mais se faz, mais se aprende com o fazer. E quem faz se torna cada vez mais e mais sensível aos signos de seu trabalho. Trabalho que também se compõe nos atravessamentos com os imprevistos da vida, como uma pandemia, uma doença grave em um familiar muito próximo, o desligamento em um de seus empregos, a necessidade de criar novas maneiras de subsistência, um novo governo, nascimentos e falecimentos, entre tantos outros acontecimentos que podem nos atravessar, tanto com afectos tristes quanto alegres. Atravessamentos que se constituem em parte de todas as nossas composições e que de muitas maneiras nos mostram quando deve ser o momento de findar algo, para dar condições de se compor algo novo. Sábias eram as palavras de uma certa bruxa aracanista, que sempre dizia que para ser um pesquisador é necessário ser bom de tesoura. Saber cortar é tão importante quanto saber iniciar.